Oi pessoal, mais um vídeo para vocês. Conforme foi votado na enquete do Instagram Liberdade de Expressão, o tema de hoje é fome, ela mesma, que cresceu absurdamente durante a pandemia. Se eu te perguntasse nesse exato momento, o que é a fome? Você saberia me responder? Bom, a fome é a falta de meios para se alimentar. Bem simples até agora, né? Mas o que seria necessariamente essa falta de meios? Em outras palavras, podemos chamar de insegurança alimentar. Para não te confundir, vamos por partes. O que é insegurança alimentar? Não vai pensando que há dúvida sobre o que comer. Na verdade, é a incerteza se amanhã você terá como se alimentar. Agora que a gente já sabe o que é insegurança alimentar, vamos dividi-la em três: leve, moderada e grave. A leve pode ser classificada como ter uma quantidade mínima de alimentos disponíveis, como por exemplo quando você vai ao mercado e tem que trocar um alimento por outro mais barato. A moderada, por outro lado, é a quantidade restrita de alimentos. E a grave aparece quando ocorre a privação severa no consumo de alimentos. Nesse caso, a pessoa pode chegar a passar fome. A fome, ela não é decorrente do agora. Não é algo que está sendo discutido somente hoje ou especialmente pela pandemia, mas sim um processo histórico. Em 1974, durante a Conferência Mundial sobre Alimentação, as Nações Unidas estabeleceram que todo homem, mulher, criança tem o direito inalienável de ser livre da fome e da desnutrição. Lembra dos direitos humanos? Inclusive, deixa eu contar para vocês. Vocês sabiam que todo ser humano, que é direito de todo ser humano ter acesso à alimentação? Pois é, vocês assistiram o vídeo sobre direitos humanos? Portanto, a comunidade internacional deveria ter como maior objetivo a segurança alimentar, isto é, o acesso por parte de todos ao alimento suficiente para uma vida sadia e ativa. O acesso por parte de todos o alimento suficiente para uma vida sadia e ativa. E o que isso quer dizer, Luísa? Pode explicar melhor? E isso quer dizer acesso ao alimento, condição necessária, mas ainda não suficiente. Por que não suficiente? Porque se fosse realmente suficiente o acesso ao alimento, não estaríamos tendo que discutir sobre a fome neste vídeo. E a população brasileira, como por exemplo, não estaria tendo que passar fome durante a pandemia. Mas na realidade a gente produz bastante alimento, mas a distribuição ela não é igualitária. Mas a gente já chega nesse ponto. Sempre, e não só em certos momentos. Como por exemplo, quando chega o extremo frio aqui em São Paulo, que as pessoas começam a fazer doação de roupas para os moradores em situação de rua, porque eles podem acabar morrendo de frio, então a roupa ajuda um pouco a aquecer mais. Enfim, isso ocorre mais em massa quando chega o extremo frio, mas na realidade a doação de roupas deveria ser feita ao longo do ano inteiro, ou seja, sempre. A mesma coisa acontece com a fome. A doação de alimentos e o acesso ao alimento deveria acontecer sempre, não só em certos momentos quando tem bastante gente passando fome ou em crises como, por exemplo, a pandemia. Então, quando fala acesso ao alimento por parte de todos sempre, ou seja, deveria acontecer em todos os momentos, não só em períodos de dificuldade ou períodos de crise. Por parte de todos. Isso quer dizer que não bastam que os dados estatísticos sejam satisfatórios, é necessário que realmente todos possam ter a segurança de ter o acesso ao alimento. Ou seja, se na Constituição diz que é direito de todo ser humano ter acesso à alimentação, ou seja, é todo ser humano, não é exceção de um, de outro ou de qualquer pessoa que seja. Se é todos, todos têm que estar inclusos no acesso ao alimento e na segurança alimentar. Alimento para uma vida sadia e ativa. Isso quer dizer que é importante que o alimento seja satisfatório tanto num ponto de vista qualitativo quanto num ponto de vista quantitativo. Ou seja, não bastam que se produzam 100 laranjas para uma população de 200. É necessário que se produzam 200, porque temos uma população de 200. Então você tem que alimentar toda a população. E qualitativo no ponto de vista em que o alimento tem que ser suficiente para suprir os nutrientes que o ser humano precisa.
Antigamente havia uma baixa produção de alimentos, por isso as pessoas passavam tanta fome. Hoje em dia, há uma grande produção. Para vocês terem uma ideia, só no Brasil são dispersados 26,3 milhões de toneladas de alimentos por ano. Sim, é de ficar extremamente assustado, porque é muita comida, suficiente para alimentar toda uma população, mas enfim. Então, assim, convenhamos, porque não é muito difícil de pensar que não é a baixa produção de alimentos que está gerando a fome atualmente, e sim a má distribuição deles. Entretanto, não é só a má distribuição que gera a fome. Os conflitos armados são causadores também, porque o dinheiro necessário para providenciar alimento, educação, habitação, saúde, etc., suficientes para todo mundo durante um ano, corresponde ao quanto o mundo inteiro gasta na compra de armas durante um mês. Ou seja, o dinheiro que deveria ser para alimentar a população, para dar habitação, para dar uma educação de qualidade, uma saúde de qualidade, é gastado na compra de armas para outros objetivos e outras metas. As monoculturas são exemplos também das causas da fome. Quando o produto interno bruto de um país, o PIB, depende em muitos casos de uma cultura só. Ou seja, sem produções alternativas, a economia desses países depende muito do preço do produto. Ou seja, se eu tenho um mercado, eu compro de algum fornecedor. Eu dependo que esse fornecedor me ofereça o produto dele num preço acessível para que eu possa comprar para vender no meu mercado. As mesmas coisas acontecem com esses países. Eles dependem que a outra cultura, que o outro país venda em um preço acessível para eles comprarem para vender no país deles. Ou para oferecer no país deles, entendeu? Há também a maior causadora da fome. Acho que todo mundo já sabe quem é, né? Nem vou fazer suspense. A pobreza. Eu poderia vir aqui e falar tudo que eu já falei no vídeo sobre direitos humanos, mas todo mundo já sabe que o direito à alimentação compete a todos. Porém, se isso fosse realmente levado ao pé da letra, será que haveria pessoas passando fome e vivendo em condições desumanas? É por isso que eu estou aqui para te fazer a seguinte pergunta novamente. E mesmo assim, tem gente passando fome? Eu quero que vocês, mais do que entendam, reflitam que não está certo 1% da população concentrar 50% da riqueza mundial. Que não é justo 8,8% da população do mundo se enquadrar no quadro de extrema pobreza. Vocês entendem que atualmente a fome não existe por carência na produção de alimentos, e sim pela má distribuição de renda. Principalmente em países pouco desenvolvidos, em que o capital é concentrado nas mãos da minoria. Aí, galera, essa aqui é uma dúvida pertinente na minha cabeça. Mas por que tem tanta fome no mundo, em pleno século XXI, com a gente entendendo tanto de tecnologia, de agricultura, de nutrição? Eu já dei um spoiler de que não é pela pequena produção de alimentos. Inclusive, eu já falei várias vezes nesse vídeo que esse não é o motivo, porque atualmente a gente produz tanto que até desperdiça. Temos o caso do Brasil, não é mesmo? A questão é que temos um problema de distribuição que está diretamente ligado ao sistema capitalista em que a gente vive. Porque ele trata a comida como mercadoria, onde a produção é visada no lucro e não em alimentar a população. Em outras ideias, ele vai tentar maximizar esse lucro e formar uma linha de produção mais limitada. Se o objetivo desses caras... que caras? Aqueles que estão lá em cima, e eu não tô falando do céu não, tô falando do nosso país mesmo, que tá governando a gente aqui, que governa pra todo mundo, entre aspas, mas enfim. Se o objetivo desses caras fosse realmente acabar com a fome, eu garanto a vocês que eles já teriam conseguido. Sabe por quê? Porque existem recursos suficientes, propriedade de terras e eles têm poder político para isso, mas não existe interesse. E esse é o ponto. Onde não existe interesse, não haverá mudança. O problema da fome é latente em países em desenvolvimento e a maior parte da população pobre vive em áreas rurais. Que estranho, né? A área rural não é o principal ponto de produção alimentar?
Podemos dizer que a fome e a pobreza caminham assim, ó, lado a lado, sempre colocando os indivíduos afetados em um ciclo de miséria difícil de ser quebrado. O ciclo da fome pode gerar ao indivíduo a capacidade de realização de atividades físicas reduzidas, além do desenvolvimento físico e mental da pessoa prejudicado, e sem contar a instabilidade política e social dos países, dificultando ainda mais as ações dos estados em acabar com a pobreza. Será que é certo tudo isso? A resposta é simples e clara: não. Por isso que eu tô aqui fazendo esse vídeo e tirando vocês do viver no automático, para que vocês possam perceber e entender a verdadeira realidade. Mesmo que as nossas atitudes não sejam as maiores do mundo, tendo consciência já é um primeiro passo para uma mudança geral. Estamos de acordo? Beleza, então. Espero de coração que o tema de hoje tenha ficado claro para todo mundo entender e que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar o seu like para expressar o seu joinha e para me ajudar para eu entender que vocês estão gostando. Comente se você tiver alguma sugestão. Não esqueça de seguir o Insta Liberdade de Expressão, porque lá eu fico mais perto de vocês e vocês também conseguem deixar sugestões de vídeos e comentar o que vocês estão achando de tudo isso. Se quiser seguir o meu Instagram, fique à vontade, tá bom? Vai estar aqui na descrição, assim como o Insta do Liberdade de Expressão também. É isso, compartilhem se você achar interessante, deixe seu joinha para me ajudar e se inscreva no canal, ative as notificações e acompanhe mais tudo isso aqui que tá acontecendo, que eu tô fazendo mais para ajudar vocês, tá bom? Obrigada, pessoal. Tamo junto e até o próximo vídeo.